Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Manhã Bandeirantes. É prestação de serviço. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã. Muito bom dia a você que até agora ficou com essa programação especial, um jornal gente, hoje de aniversário da capital paulista, os 470 anos da cidade de São Paulo, lembrados e também colocados como o que precisa ser feito para o futuro, nesse programaço que você ouviu até agora em FM 85.7, que volta amanhã às 8 horas da manhã, logo depois do Primeira Hora, o Jornal Gente. Nós estamos chegando agora com o Manhã Bandeirantes, levando até você informações da região metropolitana de Campinas, mas com atenção ligada para o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, hoje dia 25 de janeiro de 2024. Eu sou o Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, com os trabalhos técnicos na mesa de som de Gilberto Sufi, na central técnica com o Danilo Capucci, com as imagens que você acompanha em tempo real do nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, transmissão já iniciada para você também se inscrever no nosso canal, receber ao vivo as notificações da nossa programação e curtir, compartilhar e também enviar o seu comentário. Você nos acompanha também pelos aplicativos como o Band Play e o portal bandmulti.com. WhatsApp liberado a partir de agora para você participar conosco pelo 19 97102 1493, 97102 1493. Conte pra gente o que está acontecendo pertinho da sua casa, o que está acontecendo no caminho para o seu trabalho, o que você pensa a respeito dos assuntos que nós vamos abordar nesta quinta-feira. Uma semana que vai chegando ao final, mais uma vez com um alerta de temporais para a região metropolitana de Campinas. Alerta válido entre hoje e sábado. A Defesa Civil informou que esses temporais podem ser acompanhados por raios e fortes rajadas de vento. Há previsão de acumulados de chuva de 60 milímetros em 72 horas, principalmente entre a madrugada de quinta e a madrugada de sexta-feira. Então, ao longo desta quinta, a previsão já é de chuva e deve seguir para amanhã. A Defesa Civil explica que a atuação de áreas de instabilidade atmosférica e a umidade proveniente do oceano vão criar as condições para a pancada de chuva contínua aqui na região. A recomendação é a atenção às áreas mais vulneráveis porque existem riscos de alagamentos, enchentes, deslizamentos e desabamentos. Também muita atenção porque pode acontecer chuva de granizo em Campinas entre hoje e amanhã. E é preciso ter o cuidado, se abrigar em locais seguros. Isso não inclui as árvores, porque pode acabar se tornando uma forma perigosa em caso de raios para você se proteger da chuva, mas ficar ali vulnerável a uma queda de raio. E é sempre bom lembrar que a Defesa Civil tem um serviço de cadastro para avisos em caso de riscos mais sérios. 40199 é o SMS para você enviar no corpo do texto o CEP da sua residência, do seu local de trabalho, onde você quiser ter a informação mais precisa. 40199, se houver algo mais sério, um risco de alerta, um risco de tempestade, você vai receber essa informação direto do seu celular. 10 horas 4 minutos, conosco na cidade que hoje completa 470 anos, Tiago Prudente. Muito bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Já que estamos aqui na capital paulista, parabéns à capital paulista, completando aí 470 anos. Sem dúvida, muitas coisas para comemorar, outras para lamentar e outras para construir, né? Como toda cidade
sem dúvida nenhuma. Então fica aqui os meus parabéns. Sem dúvida nenhuma, muita gente que mora no interior aí na região gosta muito da capital. Tem gente que odeia também, faz parte, mas fica aqui os nossos cumprimentos. E a dúvida, né? Será que Heitor Fredo estava mesmo trabalhando ontem ou estava de folga? Estava trabalhando e não era pouco, viu, Tiago Prudente? Hoje o amigo vai até às 11 da manhã ou o feriado muda este cronograma? O feriado muda este cronograma, vamos até às 11h30. Eu vou acionar a BIM para ver se realmente você estava no local que estava, já que hoje o dia é sobre espionagem, para saber se realmente você estava lá trabalhando, você tá entendendo? Mas se for acionar a BIM, que seja dentro das regras e dentro da lei. E é exatamente isso o que a Polícia Federal investiga nesta quinta-feira, com buscas sendo realizadas em endereços ligados a suspeitos de participar de um esquema na Agência Brasileira de Inteligência. Eu vou acionar a repórter Gabriela Veras já na abertura desse nosso Manhã Bandeirantes, porque um dos alvos dessa operação é o ex-diretor da ABIN, atual deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Ele comandou a agência no governo Jair Bolsonaro e ainda não se pronunciou a respeito desta operação em que ele é um dos principais alvos. Quem vai explicar pra gente o que está sendo investigado e como seriam esses grampos ilegais, direto da capital federal, é Gabriela Veras. Bom dia pra você. Ótimo dia para você também, viu? Bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso, operação deflagrada pela Polícia Federal, que cumpre aí muitos mandados, num total 21 mandados de busca e apreensão, sendo 18 aqui em Brasília, um em Juiz de Fora, Minas Gerais, outro em São João del Rei, Minas Gerais, e um no Rio de Janeiro. Acaba de confirmar que um dos principais alvos é o deputado federal Alexandre Ramagem, que comandou a Agência Brasileira, a ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas buscas são feitas, inclusive, no gabinete do parlamentar e também no apartamento funcional que ele tem aqui na área central de Brasília. De acordo com as investigações da equipe da Polícia Federal, esse crime envolvia o uso de ferramentas de geolocalização em dispositivos móveis, como celulares, tablets, por exemplo, sem autorização judicial e sem o conhecimento do próprio monitorado. Vale a gente lembrar que, além dessas buscas que estão sendo conduzidas aqui em Brasília, outros mandados de busca e apreensão também são cumpridos. Vale a gente ressaltar também que a investigação da Polícia Federal apontou que o software comprado pelo governo usava dados de GPS para monitorar irregularmente a localização de celulares de servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo juízes. Então, Ramagem é um dos alvos dessa operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal. Os policiais, inclusive, estão, neste momento, cumprindo esses mandados de busca e apreensão, 18 aqui em Brasília. Inclusive, já vou lá para a Câmara dos Deputados, para o gabinete do parlamentar, exatamente acompanhar toda essa movimentação por lá. E vale a gente ressaltar que o deputado ainda não se manifestou sobre essa operação, sobre o fato dele ser alvo dessa operação, coisa que eu confirmei agora há pouco. Vale lembrar uma outra informação: quando essa denúncia veio à tona, né, de que esse grupo estava sendo monitorado irregularmente, a ABIN confirmou, né, que utilizou essa tecnologia. Inclusive, vale a gente ressaltar aqui um pouquinho do histórico do Ramagem, que ele foi, inclusive, cotado para liderar as equipes da Polícia Federal, o que foi totalmente ali barrado, digamos assim, pelos juízes, pelo Supremo Tribunal Federal também. Essas indicações partiriam, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele estava ali no poder, mas o que aconteceu foi que Ramagem foi, na realidade, para a ABIN, para a Agência Brasileira de Inteligência. Então, a Polícia Federal apura exatamente isso, essa organização criminosa. Foi assim que a Polícia Federal intitulou
no próprio aviso aqui dessa operação, né, uma organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas utilizando ali as ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial. Então, em resumo, o que aponta a investigação é que supostamente o deputado Ramagem se utilizava da Agência Brasileira de Inteligência para investigar, para monitorar esse grupo, né, de jornalistas, enfim, policiais, juízes, ilegalmente, sem autorização judicial, se utilizando aí desses serviços de geolocalização. Vale só a gente relembrar, são 21 mandados de busca e apreensão, sendo 18 cumpridos aqui em Brasília, na capital federal. Volto com você. Muito obrigado, Gabriela Veras. A última publicação do deputado Ramagem nas suas redes sociais, ele que se coloca ali nas redes sociais com o @delegado Ramagem, foi no último dia 23, portanto há 2 dias, repercutindo a notícia da delação premiada de Rony Lessa, que aponta Domingos Brazão como o suposto mandante da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. De lá para cá, ele não fez novas publicações e ainda não comentou a respeito dessa operação que acontece desde o início da manhã de hoje, ele sendo um dos alvos da Polícia Federal, alvo de busca e apreensão. Ramagem foi diretor da ABIN, como bem destacou a Gabriela Veras, e já se envolveu em outros cenários políticos que também geraram uma enorme discussão no país. Ele entrou na Polícia Federal como delegado em 2005, chefiou a equipe de segurança de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, logo depois do atentado à faca que Bolsonaro recebeu em Juiz de Fora, durante a campanha, antes da eleição de primeiro turno, e isso o fez ficar mais próximo do então candidato e depois eleito presidente e se tornar um amigo próximo da família. A gestão na ABIN foi entre julho de 2019 e março de 2022. Em abril de 2022, o nome de Ramagem foi colocado para o comando da Polícia Federal, confirmado inclusive numa publicação do Diário Oficial da União, mas o ministro Alexandre de Moraes decidiu no dia seguinte suspender essa decisão, tomada poucas horas antes da cerimônia de posse. Uma ação foi movida pelo PDT, pedindo para que Ramagem não assumisse o comando da Polícia Federal. O deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, então deputado, hoje integrando o time de ministros do governo Lula, ele também já havia protocolado uma ação popular para impedir que Ramagem assumisse o cargo na ocasião. A Rede Sustentabilidade fez o mesmo, tendo como o nome principal nessa questão o senador Randolfo Rodrigues. E não tenho dúvidas de que o discurso será de que é uma perseguição política, embora a Ramagem ainda não tenha feito nenhuma publicação. Mas a denúncia é muito séria, de uso da máquina pública, Tiago Prudente, para buscar informações, ao que tudo indica, de pessoas que seriam oposição ao governo ou que teria algum tipo de interesse de monitorar a vida pessoal e assim obter informações que, talvez uma vez vazadas, fossem prejudiciais a esses alvos desses grampos. Alô? Tiago Prudente, você não está sendo grampeado, mas você está sendo ouvido por muita gente nesse momento. Fique à vontade. Então tá bom. Aqui deu uma pequena travada aqui, como a gente tá falando de espionagem, acho que o pessoal não gostou muito da gente estar comentando esse assunto, sabe, Heitor? Mas vamos lá, vamos dividir os assuntos aqui. Primeiro ponto, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, é um órgão, é uma instituição importante que a gente tem que colocar aqui, tem que ser preservada. Qualquer governo que se preze no mundo tem uma agência de inteligência para te fornecer informações, te alertar de possíveis rupturas no país. Isso é natural.
A existência da ABIN é comum, em outros governos nós temos paralelos, instituições que são paralelas. A mais famosa de todas, né, Heitor, que eu acho é a agência americana, que é a CIA, né? Seria mais ou menos isso. Eu estou fazendo uma comparação esdrúxula aqui. Mas seria mais ou menos isso, né? Não estou doido, né? Não. É mais ou menos essa a ideia mesmo. Só que a comparação aqui são, né? A ABIN com a CIA são comparações aqui um pouco diferentes. Mas, dito isso, a gente tem que lembrar da preservação da instituição. O que está sendo investigado nesse momento é a utilização dessa agência de inteligência, que tem o objetivo de fornecer informações para o Executivo, para o Presidente da República, para a Presidência, de fatos importantes do país ou da política externa, que estão sendo utilizados para monitorar autoridades do país. Esse é o ponto central dessa investigação. Um sistema, um software que foi adquirido ainda no governo Michel Temer, chegou no fim do governo Michel Temer, ele teria sido utilizado pela ABIN durante o governo Jair Bolsonaro para monitorar. E o que esse software faz? Ele dá a geolocalização da pessoa. Ele invade o sistema de telefonia sem que as operadoras saibam e consegue ali fazer a geolocalização, saber onde a pessoa está e algumas informações do celular dessa pessoa. Não quer dizer que invade o WhatsApp, pelo menos que a gente tem conhecimento até agora, e as informações que chegam da Polícia Federal é que teria apenas essa função. E a informação que chega é que a ABIN teria monitorado pelo menos 30 mil pessoas ilegalmente. Por que 30 mil pessoas ilegalmente? Você deve estar se perguntando, uma agência de inteligência tem que fazer o monitoramento. Mas para que esse monitoramento seja feito, é preciso de autorização da Justiça. E esses monitoramentos, ao que tudo indica pela investigação da Polícia Federal, foram realizados sem autorização da Justiça. Então, uma escuta ilegal, um monitoramento ilegal, o que é muito grave, porque fere direitos básicos de qualquer cidadão. E aí tem algo mais grave ainda, porque entre as pessoas que foram monitoradas estão políticos, autoridades. Qual que é o objetivo da ABIN de ficar monitorando políticos e autoridades? Esse é um ponto que a gente tem que levantar aqui. Para quê? E aí, o que chama a atenção, por exemplo, é o possível monitoramento de Rodrigo Maia, enquanto ele era presidente da Câmara dos Deputados. É algo grave. Monitorar o presidente do Legislativo brasileiro, no caso da Casa Legislativa da Câmara, o presidente do Congresso é o presidente do Senado. Por quê? Qual era o objetivo? Então, são questões que precisam ser respondidas. São pontos importantíssimos. Então, é uma investigação que é fundamental e o delegado Ramaggi, tem o direito de se defender. Ele pode apresentar os argumentos, o porquê que fez esse monitoramento, se ele era diretor da ABIN, e fazer a sua defesa. Mas a Polícia Federal não pode se furtar de investigar algo que é muito grave. Porque você que está nos ouvindo, você gostaria de saber que estava sendo monitorado pela Agência Brasileira de Inteligência sem motivo nenhum? Você gostaria? Eu tenho certeza que não. Porque está ferindo o seu direito de privacidade, de onde você quiser, sem que ninguém saiba que você está indo nesse local. E para que eu preciso ser investigado? Por que eu preciso ser monitorado? Então, esse é um ponto central. Bom, o Altinês Cortes, que é o deputado, que é o líder do PL na Câmara, disse o seguinte, uma entrevista, estava vendo agora há pouco, disse o seguinte, uma entrevista de que é preciso que os presidentes do Senado e da Câmara tomem uma atitude, porque é um absurdo que deputados estejam sendo investigados e que sejam realizadas buscas no Congresso Nacional. Ué, mas o deputado que está lá cometeu um crime, por que ele não pode ser investigado? Por que não pode ser feito um mandado de busca e apreensão, que é um trâmite? Ainda mais com um deputado que é delegado, que sabe que esse é o trâmite e já aplicou esse tipo de medida muitas vezes. Que proteção que os deputados têm que ter a mais do que um cidadão comum que não tem um mandato? Por que essa proteção tem que acontecer? São questões que ficam, e aqui é o posicionamento do líder da Câmara. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foi no mesmo sentido, cobrando uma resposta dos presidentes das casas, tanto do Senado quanto da Câmara.
Mas que resposta tem que ser dada? Se há uma investigação, se há indícios claros, como a PF tem apresentado, de que, como diretor da ABIN, o deputado cometeu crimes, como é que você vai impedir uma investigação? Só porque ele é deputado, tem que impedir a investigação? Não faz sentido. E aí os dois vão no sentido de que o Congresso está sendo violado. Mas a ABIN investigar políticos, ficar monitorando políticos sem autorização judicial, também não é uma violação do Congresso ainda mais grave do que essa? Então a gente tem que pensar muito bem nesse caso. É um caso grave, é um caso que repercute além da sua ideologia, daquilo que você acredita, tem a ver com a privacidade. E aqueles que defendem tanto a liberdade deveriam defender essa investigação, porque está automaticamente atacando a liberdade. Porque se eu sou monitorado, eu não tenho liberdade. Eu estou sendo monitorado 24 horas. E aqui a gente pode entrar nos questionamentos das big techs que monitoram as pessoas pelo celular. Então, acho que é um ponto importante, uma investigação importante. A gente tem que acompanhar com atenção os desdobramentos, porque é algo realmente muito sério. É algo realmente muito sério e a gente tem que aguardar agora a investigação da PF, cumpriu esses mandados e entender quem mandou monitorar. Por que foi monitorado sem autorização da Justiça? São respostas que precisam ser dadas. E, por fim, no campo político, claro que o PL diz que é uma perseguição política, porque primeiro foi o Carlos Jordi, agora é o deputado Ramagem, pré-candidatos, o Ramagem na Prefeitura do Rio e o Jordi em Niterói, que eles são candidatos fortes, o que é uma mentira, porque não são candidatos fortes. Se você pegar as últimas pesquisas eleitorais nessas duas cidades, no Rio de Janeiro, Eduardo Paes tem uma chance de reeleição de mais 60%, e em Niterói, o atual prefeito, que é do grupo do Rodrigo Neves, que já está também com mais de 50% das intenções de voto, porque Rodrigo Neves vai ser o candidato do PDT, ele que já foi 2 vezes prefeito de Niterói, e tem uma aprovação, não é pequena na cidade. Então a gente tem esses cenários. Então, esse negócio de perseguição política não cola. E a não reação dos presidentes da casa mostra muito bem isso. Porque a PF alerta o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Fala, vou cumprir mandado de busca e apreensão. E muitas vezes o Senado e a Câmara cobram. Mas é o quê? Mostra os indícios e vai falar o quê? Vai dizer o quê? Também não dá para ficar protegendo só porque é deputado. Tem suspeita de crime, tem que ser investigado como qualquer cidadão. Se um dia eu for suspeito de um crime e a polícia fizer uma batida aqui em casa, eu tenho que abrir as portas da minha casa e deixar que a busca e a apreensão seja realizada como qualquer cidadão. Isso faz parte do processo de investigação. Não significa que ele é culpado, ele tem aí todo o direito de defesa e o espaço está aberto também quando ele se manifestar, né, Heitor? Sem dúvida, estamos monitorando inclusive as redes sociais do deputado federal, pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro, e também em contato com os nossos repórteres direto de Brasília, mas claro que a narrativa política ela faz parte também dos comentários que chegam na manhã desta quinta-feira a respeito desse assunto. O Paulinho Santos escreve: a perseguição política é implacável, isso é nítido. Tem também aqui o comentário, deixa eu ver o que dá pra gente ler, porque tem alguns aqui que não passam em nenhum tipo de censura prévia e qualquer tipo de bom senso aqui, porque tem comentários que realmente fogem da lógica quando começam com as ofensas pessoais a esse, aquele ou a quem está aqui também desse lado do microfone. Não é perseguição, é justiça. O inelegível pintou e bordou, agora paga pelo que fez. Tá certo, e a papuda se aproxima a passos largos, é o que escreve o Sérgio Ribeiro. Tem mensagem também falando a respeito das questões eleitorais. Operação Vingança, todos do PL perseguidos. É o que escreve o Cláudio Cordeiro, que na opinião dele não adianta, o delegado será o próximo prefeito do Rio de Janeiro. Na pesquisa que foi divulgada de intenção de votos, em 1º de janeiro deste ano, a pesquisa mais recente quanto à intenção de votos no Rio de Janeiro, a pesquisa Atlas Intel aponta numa entrevista com 800 pessoas que hoje, no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, prefeito, candidato à reeleição, tem 36,2% das intenções de voto, e há um empate técnico na segunda posição entre Alexandre Ramagem, do PL, de 19,1% das intenções de voto, e Tarcísio Mota, do PSOL, que já foi candidato também
a governador em pleitos anteriores 17,8% das intenções de voto. Então, de fato, Ramagem está ali na disputa eleitoral com números que o colocam como um candidato competitivo. Mas Eduardo Paes, com 36,2% já na largada, com a máquina na mão, com os apoios que terá, com tempo de TV, é o candidato hoje que vai caminhando a passos largos para uma reeleição. Mas ainda estamos a alguns meses desse pleito eleitoral e claro que o PL e o próprio candidato vai usar isso também para se colocar como um perseguido político por conta da força que está ganhando essa candidatura. Mas entre a narrativa e os fatos há uma diferença muito grande e a Polícia Federal ainda hoje deve também trazer esclarecimentos através de uma entrevista coletiva com os detalhes da participação do ex-chefe da ABIN e hoje deputado federal Alexandre Ramagem, de por que ele é o alvo dessa operação. E a gente vai continuar acompanhando tudo isso por aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Tiago. Não, só para destacar, até essa Atlas Intel, aí eu peguei a última Paraná pesquisa, que a gente usa aqui na Band também, Paes teria 44,4% das intenções. Vamos pensar aqui, logicamente, numa reeleição de um prefeito. Se você fosse apostar, ele seria reeleito ou não? No bet dos prefeitos, está pagando baixinho pro Eduardo Paes ganhar, viu? Porque a chance é muito grande disso acontecer. Pra quem não sabe, tem casa de aposta que faz eleição, né? E assim, é o que eu falo, a narrativa política é algo muito complicado, mas quando a gente olha para os números, aprovação de gestão, é um negócio complicado. Vou pegar aqui, olha para o prefeito de Campinas, por exemplo, que está subindo nas pesquisas. Muito difícil um outro candidato se posicionar e conseguir vencer. Quando você está com a máquina na mão, é extremamente difícil vencer com quem está na máquina, quem está com a máquina na mão. Para que o ouvinte entenda bem, a máquina na mão é quem é o atual prefeito, ou é apoiado pelo atual prefeito, porque tudo trabalha para a eleição daquele caboclo, né? Como dizem no ditado, não pode nem usar a palavra caboclo, dependendo da forma que você utiliza, mas no dito popular é isso, mas trabalha dessa maneira. E a gente tem que se atentar aos fatos, né, Heitor? Não dá para ficar caindo em narrativa política, porque cada um desenha a narrativa política que quer, mas os fatos estão lá. E a Polícia Federal investiga fatos, não investiga narrativa política, né? Para a gente fechar esse assunto, a participação do ouvinte, antes da gente trazer também os destaques aqui da nossa região. Vocês vão ouvir muito que vocês são esquerdistas, né, cara? Porque no Brasil, quando se fala em punir qualquer tipo de político, nossa, né, é complicado. Mas o rapaz já tava com o pé na porcaria já faz tempo, né? Infelizmente, no Brasil a justiça demora um pouco mais com esses caras aí, né? Vocês são esquerdistas, hein, velho? Pelo amor de Deus, vocês não podem falar. Coitadinho do Ramagem, rapaz. O rapaz é um santo. Como disse aí o nosso coronel de Maceió, o Cláudio Humberto, que isso é uma coisa impensável. Não pode acontecer. O nosso coronel de Maceió é difícil. Vocês deviam chamar ele aí para dar uma aula para ele do que é democracia. Mensagem que chega neste momento, deixa eu ver aqui a identificação, Adilson Souza. Adilson, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por acompanhar o nosso Manhã Bandeirantes. Tem mais uma mensagem também desse assunto e daqui a pouco a gente vai para o intervalo, porque tem atualização sobre o caso do falso líder religioso da cidade de Socorro. O inquérito está concluído, a polícia já tem um número alto de vítimas. A gente vai trazer essa reportagem daqui a pouquinho, mas a participação do ouvinte aqui para a gente encerrar essa discussão. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Freire, é um prazer tê-lo de volta. Muito obrigado. Tiago Prudente. Eu gostaria de comentar sobre essa questão da ABIN que vocês estão falando. Para mim não é nenhuma novidade, né? Nós tivemos aí no passado lá aquele hacker que descobriu um monte de coisa. Depois nós tivemos, né, no caso da Dilma lá atrás, que teve quebra de sigilo. Depois o Supremo referendou que o hacker descobriu na Lava Jato. Aí nós tivemos aquelas coisas do Telegram, do Moro lá. Então esse caso da ABIN não me surpreende, é mais do mesmo para mim, nas situações que infelizmente são irregulares no país e que até o Supremo chegou a referendar, né?
Heitor, eu gostaria de saber, eu fiquei curioso, cara, é o seguinte, o Thiago Prudente ontem deu a opinião dele sobre como deveria ser o Bolsa Família, que até seria uma visão mais da direita do que da esquerda, né? Ele acha que deveriam ter gatilhos para que as pessoas pudessem sair da dependência do Bolsa Família. O meu pensamento é um pouco mais radical. Eu acho que quem entra no Bolsa Família, você deveria de colocar um limite de tempo, um marco temporal, vamos colocar que essa palavra está em ênfase hoje em dia, né? Coloca lá 1 ano da pessoa, depois revisa para ver se essa pessoa continua merecendo o benefício. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão do Bolsa Família, entendeu? Se você concorda mais com o meu pensamento de marco temporal ou com os gatilhos, que a palavra gatilhos é esquerdista do Thiago Prudente. Você pode dar a sua opinião para nós? Grande abraço a todos, DJ Ale. O Bolsa Família, ele é tratado no Brasil como se ele fosse, muitas vezes, principalmente pelos opositores ao programa em si, como se ele fosse uma esmola para quem precisa e como se as pessoas se acomodassem com esse valor e não quisessem sair da situação de necessitar de um programa assistencial. Eu acho que o Bolsa Família ele é muito mais do que isso. O Bolsa Família, primeiro, ele é a forma de dar uma dignidade para quem às vezes não tem o que comer dentro de casa, para comprar o básico, e as eventuais fraudes e excessos têm que ser punidas. Mas para você criar uma regra da pessoa sair do Bolsa Família, você tem que ter uma economia que dê condições para ela viver caminhando pelas próprias pernas. Tem aquele ditado que é: não dê o peixe, ensine a pescar. Isso quando você tem um rio, que você tem as condições básicas para a pessoa pescar, quando você tem toda a possibilidade de todos que estão ali à beira do rio, com as mesmas varas, com as mesmas condições, pescarem. Não é o que a gente vive no Brasil e a gente está muito longe de viver disso. Então eu acho que as famílias que recebem o Bolsa Família, elas não gostariam de receber o Bolsa Família. Elas gostariam de ter a sua independência. E só quem passa por uma situação dessa, pela dificuldade básica de colocar comida dentro de casa, é que entende a importância desse programa. Então, muitas vezes de fora, a gente olha o número macro do Bolsa Família. Ah, o governo está gastando tanto. Não está gastando, está cuidando de famílias que não têm o amparo. Aí quando você... É uma mixaria, né? Que é uma mixaria, né? Em comparação a qualquer outro número que você quiser pegar de gasto com deputado, gasto com poder executivo, os gastos com viagens, use o parâmetro que quiser. O dinheiro que é passado para essa família que está numa situação de urgência, ele é muito pouco para o tamanho do PIB do Brasil. E aí parece que o Bolsa Família é o motivo da grande crise desse país. Muito longe disso. Então eu acho que antes de discutir o programa assistencial, é preciso criar situações de emprego com carteira assinada, de boas condições de trabalho, para que as pessoas realmente não dependam do Bolsa Família. A gente está longe disso e a gente voltou a ver pessoas na miséria extrema desse país durante a pandemia por N fatores. Enquanto a gente tiver pessoas passando fome, a gente não tem que colocar o Bolsa Família como vilão. Essa é a minha opinião, Thiago. Eu acho que caminha na mesma opinião que eu tenho sobre o programa. Eu só acrescento que eu reforço ali, é que eu fui da direita para a esquerda. Você viu no comentário do DJ Leitor? Não é que eu acredito o seguinte: o programa é super importante. Quando você fala dessa questão das oportunidades, concordo totalmente. E eu acho que para que o programa funcione mesmo, é preciso que a gente crie mecanismos para que essas famílias consigam não depender mais do programa. E para isso é preciso gerar qualificação, gerar escolaridade, gerar ali também oportunidades de emprego. Existem alguns mecanismos já que estão atrelados ao Bolsa Família. Por exemplo, para quem tem filho, a obrigatoriedade da escola, a vacinação, são questões de saúde que reduzem o custo da máquina pública do SUS, mas é preciso mais. Eu acho que é preciso um trabalho mais completo nessa questão social no Brasil, porque a gente tem muitas pessoas
na linha da pobreza, ou que não estão na linha da pobreza, na pobreza extrema, mas que também não conseguem acessar, não conseguem subir, que a gente fala de escalar socialmente, né, não conseguem fazer esse progresso, porque o Estado também não oferece condições. É muito sintomático quando você vai em um bairro da periferia e quando você vai em um bairro que a gente chama de uma zona nobre da cidade. As deficiências estão latentes. Quer ver um exemplo claro? O IBGE vai voltar a chamar favelas e comunidades urbanas no censo. Desde 1960 não se tem esse nome. Era aglomerados urbanos excepcionais e aglomerados subnormais nos últimos anos do censo, isso desde a década de 90. E aí, conversando com um pesquisador do IBGE, ele disse o seguinte, falou, olha, você caracterizar como aglomerados subnormais quer dizer que quem mora numa comunidade, numa favela, já está abaixo do normal. Então, assim, é importante que a gente olhe para que as políticas públicas cheguem a esses locais. Então, a gente também não pode se enganar achando que só o Bolsa Família é o suficiente. Ele é importantíssimo, mas só ele, sozinho, não vai conseguir resolver o problema. Ele resolve uma pequena ponta do problema, mas é preciso um investimento maior do Estado. E acho, Heitor, a gente que circula a cidade, quando você estava na rua fazendo reportagem, acho que você percebia isso nitidamente, né? A diferença da atenção do Estado na periferia com a atenção do Estado em regiões nobres da cidade. É sintomático e é clara a diferença de como o Estado lida com duas regiões diferentes, né, Heitor? Eu acho que existe também no país uma boa parte de classe média, principalmente, que tem uma dificuldade de entender que quem hoje tem uma vida de classe média, média baixa, está muito mais próximo da pessoa que recebe o Bolsa Família do que da pessoa que está preocupada com ter que pagar IPVA de jatinho. Está muito mais próxima de... Jatinho não paga imposto. Ainda, mas agora com essa mudança, tem gente que mal tem dinheiro para pagar o carro próprio e está preocupado porque vai mudar uma regra para pagar IPVA para jatinho. E tem a dificuldade de entender que às vezes está muito mais próximo de viver uma vida numa comunidade do que numa mansão, do que na taxação das grandes fortunas. Então, às vezes a gente precisa colocar também esse nosso local onde nós estamos para a gente entender o que o outro está vivendo. Às vezes é muito mais fácil olhar para cima e pensar, nossa, olha o que está acontecendo, estão querendo taxar as grandes fortunas. E olha para o Bolsa Família como dizendo, mas aí também vai ficar dando dinheiro e aí a pessoa vai fazer filho para ganhar mais no Bolsa Família. Gente do céu, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás nessa discussão, olhar que tem gente passando fome, que tem gente que depende desse dinheiro para colocar comida dentro de casa e que muita gente que compra esse discurso está mais próximo de quem ganha o Bolsa Família do que quem vai ser taxado pela grande fortuna. Eu acho que esse é um exercício que às vezes falta pra gente como um todo no Brasil, viu, Thiago? Eu, por exemplo, vou pegar o meu exemplo. Se eu perder o emprego, a Band fala, Thiago, muito obrigado pelos anos de serviços prestados, 10 anos aqui, mas a gente tem outros objetivos agora. Em poucos meses, hoje que eu tô lá enquadrado na classe média, em poucos meses, eu vou sobreviver do quê? Entendeu? Em poucos meses eu desço de classe social rapidamente, sem dúvida nenhuma. Então isso tem que ficar muito, muito claro. Agora, se eu fosse rico, né, Heitor? Rico mesmo. Você acha que perder o emprego ia afetar a minha renda diária ali? Eu teria outras formas de me sustentar e manter o padrão de vida que eu tenho. Agora, se eu perder o emprego hoje, como classe média, vindo de uma família pobre, eu não tenho como manter esse nível. Isso eu tenho que ficar muito ciente disso. Eu estou muito mais longe de ser rico do que ser pobre. Isso é uma coisa muito clara e as pessoas precisam observar isso. Eu sempre gosto de usar o meu exemplo, e aí você em casa pode fazer esse exercício, usar o seu exemplo. Se você perder a sua renda hoje, o que acontece? Você se sustenta com seus rendimentos, com seus investimentos, com seus imóveis? E eu não tenho isso.
Eu tenho um apartamento que eu tenho ainda 27 anos para pagar, um carro que tem lá a parcela todo mês e só. Acabou. Não tenho mais nada. E ainda nem meu não é porque eu estou pagando. Então, são pontos que a gente precisa colocar aqui. E vou além, Heitor. Tem um ponto que eu acho que é fundamental nessa discussão, ampliando, né? A gente precisa aprender, quando a gente fala sobre esse assunto, também retirar os preconceitos. Tem gente que utiliza o programa, acaba deturpando o programa. Tem gente que não deveria receber, está recebendo o Bolsa Família? Tem, mas é uma minoria. Mas quando a gente vai discutir esse assunto, a gente precisa retirar os preconceitos, entender também que a parcela da população que é beneficiada pelo Bolsa Família também não é a população brasileira toda, é uma parcela pequena, e se a gente quer discutir o programa, é como melhorar o programa, não como acabar com o programa. E eu acho que esse é o ponto central da discussão. 10 horas 40 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue girando a informação e opinião do nosso ouvinte aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Convivência, expressiva. Rádio Bandeirantes, FM 85,7. O melhor do futebol com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência. Rádio eleita para o hall de notáveis da ACESP. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. E toda a vibração da torcida. Apoio Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. 10 horas 43 minutos. O motorista que trafega pelo sistema Anhanguera Bandeirantes enfrenta dificuldades neste momento na pista sentido capital no trecho que passa por Campinas. Um acidente foi registrado no quilômetro 92 e são 2 quilômetros de lentidão agora por conta do reflexo dessa batida na pista expressa. Não é na pista local, é na pista expressa que esse congestionamento é registrado. Mais cedo houve também reflexo na rodovia Anhanguera, que acabou sendo a principal opção para quem queria fugir desse trânsito. Mas agora está fluindo normalmente a Anhanguera. Só tem uma lentidão na pista sentido capital, lá em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, mas é um trecho que normalmente já tem excesso de veículos mesmo. Se você que está me ouvindo agora for à cidade de São Paulo, a melhor opção é a rodovia Anhanguera para fugir desse trânsito de pelo menos 2 quilômetros até aqui. Tá tranquilo aqui, hein? Feriadão, né? Feriado, para quem vai curtir a cidade de São Paulo, feriado é uma beleza, né, Tiago? Congestionamento menor, tem intervalo maior de metrô, mas muito menos gente também entupida dentro das latas de sardinha do metrô e do trem.
Pelo menos hoje o congestionamento tá menor, porque você acredita que eu peguei congestionamento na madrugada aqui, Heitor? Eu não acreditei. Esses dias eu falei, não é possível. 3 da manhã, na 23 de maio, o trânsito parado. Mas em São Paulo é complicado. É uma pomba atropelada na rua, 3 quilômetros de congestionamento. Essa é a característica da aniversariante de hoje, a cidade de São Paulo. Aqui na região, a Polícia Civil encerrou o inquérito que investiga o suposto líder espiritual, ele que se apresentava assim, Jessem Maldonado Monteiro, de 49 anos. Já tem um número alto de mulheres que prestaram depoimento, mulheres que não se conheciam, que contaram histórias muito parecidas, mas o fechamento do inquérito não significa que outras vítimas também não possam comparecer à delegacia. O repórter Everton Ramos traz mais informações desse inquérito. 16 mulheres. Esse é o número de vítimas que denunciaram Jessem Maldonado Monteiro por abuso. São os relatos delas que estão presentes no inquérito policial finalizado nesta quarta-feira. A mulher do acusado foi convidada para prestar depoimento, mas não compareceu à delegacia. Como ela é uma testemunha, não é obrigada a prestar esclarecimentos. Além das vítimas, 5 testemunhas e os líderes do templo religioso também prestaram depoimento. Por medo, outras mulheres ainda não fizeram denúncias. Nem todas essas mulheres estão dispostas, a virem à delegacia prestar esclarecimento, porque, elas não se temem, pelo que possa acontecer, a família descobrir, com medo mesmo da exposição. Pelo menos 4 já entraram em contato com a polícia demonstrando interesse em falar. Mesmo com o inquérito finalizado, novas denúncias e boletins serão registrados. Jessem Maldonado Monteiro está preso desde a semana passada no presídio de Sorocaba, exclusivo para acusados e suspeitos de cometerem crimes de violência sexual. Ele praticava os atos há pelo menos 9 anos. Primeiro, Jessem abordava mulheres fragilizadas em 2 locais: na Santa Casa de Socorro, onde ele trabalhava, e em um templo religioso. O acusado oferecia tratamentos de regressão, hipnose, massagem, terapia e quiropraxia, mesmo sem ter autorização dos órgãos responsáveis. A polícia aguarda laudos da perícia dos itens apreendidos na casa do suspeito para tentar entender como o Jessem dopava as vítimas. Durante a sessão, ele oferecia uma água dizendo que ela era energizada. Uma das suspeitas é de que era através do líquido que ele drogava as mulheres, que não tinham forças e, em alguns casos, consciência para evitar os abusos. Vítimas relatam fortes dores de cabeça nos dias seguintes, depois que bebiam essa água e iam lá fazer o procedimento. E eles chegaram até a relatar para ele, olha, depois da sessão eu tive muita dor de cabeça. E aí ele relatava que era diante da energia que tinha extrapolado ali, que elas deram muita energia e a dor de cabeça era por isso. Elas estavam tão fragilizadas e ele entrava tanto na mente delas que elas chegavam a duvidar do que realmente tinha acontecido. Jessem responde por exercício irregular da medicina, curandeirismo, porte ilegal de arma de fogo, violação sexual mediante fraude e estupro. Você ouviu durante a reportagem do Everton Ramos o depoimento da delegada à frente do inquérito e também da advogada que representa algumas das vítimas. Outras procuraram espontaneamente a delegacia e muitas, na própria visão da delegada, da advogada, que também é parte da Ordem dos Advogados do Brasil em Socorro, muitas outras mulheres, elas acreditam que ainda não sentiram que é o momento de fazer a denúncia. Com medo de uma repercussão na sociedade, com medo da informação chegar até a família, com medo de como elas vão ser recebidas na delegacia, e muitos crimes sexuais acabam sendo encobertos assim. Por isso que quando um caso ganha essa repercussão toda, ele normalmente parte de 1 ou 2 vítimas e dali para frente é um efeito cascata. É o que aconteceu já nessa história de Socorro. Mas é o que pode acontecer também com outras denúncias que, a partir de uma investigação séria, que mostre avanço, que mostre credibilidade no que a mulher fala, encoraje outras vítimas também a fazerem a denúncia, não só sobre esse caso de Socorro. Por isso que denúncias assim não só precisam ser noticiadas, mas acompanhadas e ter um respaldo judiciário, Tiago Prudente. Sem dúvida nenhuma, acho que esse é um ponto central quando se fala sobre esse assunto. E eu vou além.
no caso de supostos líderes religiosos, para quem utiliza a fé para cometer esse tipo de crime, qualquer crime que seja, eu, particularmente, Thiago Prudente, sou favorável a uma lei ainda mais rígida para a punição desses picaretas da fé. Porque eles se utilizam de um instrumento que a sociedade tem, da religiosidade, da fé, da esperança das pessoas para cometer esse tipo de crime. Então, eu coloco aqui, é uma opinião minha, Thiago Prudente, sou favorável a penas ainda mais rígidas para pessoas que se utilizam da fé para cometer esse tipo de crime. Não é o primeiro caso relacionado à violência sexual. Não é o primeiro caso que a gente teve outro caso envolvendo um suposto, e eu sempre uso a palavra suposto, entre aspas, pastor, que de pastor não tem nada, sendo investigado no caso dos desvios dos remédios, de câncer. Essas pessoas precisam ser severamente punidas, porque elas utilizam de um cargo que tem uma importância, e tem sim uma importância, pode não ser um cargo público, mas um padre, um pastor, um líder da Umbanda, do Candomblé, tem sim a sua representatividade na sociedade, uma representatividade importante, e também tem responsabilidade. Então, essa é uma opinião minha, eu acredito nisso, Heitor. É preciso a gente começar a coibir esse tipo de coisa com maior rigidez. Porque tem muita gente que de líder espiritual não tem nada, se finge de líder espiritual, é um picareta da fé que só utiliza a religião para cometer crimes. E isso é muito triste, porque muitas pessoas vão em busca dessas pessoas, buscando algo melhor, buscando esperança, e acabam caindo na mão de criminosos. Esse homem que foi preso tem o direito à defesa dele, vai ser julgado, é um suspeito por enquanto, mas o que a gente espera é que a justiça seja feita e que, se outras mulheres foram vítimas desse homem, e sem dúvida, outras mulheres foram vítimas, porque segundo a polícia ele atua há 9 anos, que elas possam aí fazer também a sua denúncia. E agora a gente aguarda o andamento da investigação, né, Heitor? 10h51, agradecendo ao Bruno Henrique, que está conosco pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, desejando bom dia a todos nós. Tá rendendo a história do Bolsa Família. Pelo jeito, ontem vocês já explanaram o assunto, já deve ter dado uma repercussão boa aqui, né, Thiago Prudente? Eu não tive a oportunidade, infelizmente, de acompanhar o programa com o Jean Espaduzano, que estará aqui no mês de fevereiro, praticamente todo comecinho de março, nas minhas férias, à frente do Manhã Bandeirantes. Não, eu toquei muito superficialmente no assunto, o Didi Ale que captou que podia ter uma polêmica ali e tocou no assunto, mas eu toquei muito superficialmente no assunto sobre o Bolsa Família. A gente não discutiu exatamente o Bolsa Família, falou muito sobre fake news ontem, regulamentação de redes sociais, eleições, mas toquei ali muito superficialmente no Bolsa Família. Mas é um assunto que rende, eu acho que é um assunto que tem que estar em debate, e ainda bem que está em debate, né? Porque quem sabe a gente não consegue debater, aperfeiçoar o programa e criar outros mecanismos para que a grande maioria da população possa ser de classe média e não viver na linha da pobreza, né? O Marcos Silva Bedin escreve que sobre o Bolsa Família ele acha que deveria incluir também os pets que hoje fazem parte da família ou até um grau a mais vivendo na pobreza. E é caro manter um cachorrinho em casa, hein? Mas é parte da família mesmo. Essa é a opinião do nosso ouvinte, o Marcos Silva Bedin. Tem mensagem de áudio chegando também aqui pelo nosso WhatsApp. Ô Heitor. Oi. Cara, você fala umas coisas aí como se fosse uma verdade, cara. Me desculpa, mas eu vou discordar de você redondamente. Deixa eu te falar por quê. Eu acho que eu devo ter o dobro da sua idade. E é o seguinte, eu trabalhei em Pernambuco com usina de cana-de-açúcar, uma destilaria. E eu era encarregado do departamento rural, né? Do departamento rural. Então eu controlava folha de pagamento, tudo do pessoal que cortava cana, tratos culturais, etc. Tá? Naquela época, você não se lembra, mas seu pai se lembra, sua mãe se lembra, o pai do Tiago se lembra, o salário família era enorme. O cara que tinha 4 filhos, dependendo do salário dele, ele ganhava mais salário família do que do salário propriamente dito, tá?
Meu caro, eu escutei várias vezes e era assim, nascimento de filho na roça era grande. O pessoal que trabalhava registrado na usina. Tinha gente que tinha 6, 7, 8 filhos, tá? O salário dele era 1.000, por exemplo, e ele recebia 2.500 de salário família. Entendesse? E a regra era essa. E os meninos tudo desnutridos, passando necessidade, mas tinha que ter filho para melhorar o ganho. Tá entendendo como funciona nesse país? Tudo orquestrado pelo governo. Não era esse governo do PT, não era governo Bolsonaro, não, é lá atrás. Sabe quando? 1980 e lá vai pedrada, né? Eu já sou velho. Grande abraço. Edivalmir. Muito obrigado, Edivalmir. O salário família do trabalhador, ele é uma lei de 1963. Talvez se os ganhos fossem mais justos, proporcionais ao que eles trabalhavam nas plantações, talvez as condições econômicas para as famílias fossem também mais dignas, porque a gente sabe que também nessa área muita gente trabalha de sol a sol para ganhar, às vezes, o suficiente para comprar o alimento do dia e olhe lá. 10h55, Thiago Prudente. Só um ponto, né? O programa, então, caiu drasticamente, né? Porque pelo Edivalmir contou aí, nessa época, década de 80, R$ 1.500 por família, isso? Uma coisa assim. Hoje, não era reais, né? Porque o real é da década de 90, mas uma coisa parecida com isso, o Bolsa Família, no início do Bolsa Família, era uma média de R$ 73. Para você ver como a gente reduziu o nosso orçamento destinado a programas de transferência de renda, né? Um sintoma que é preocupante. Estou pegando outro ponto aqui, não quanto pagava, mas fica muito claro que os programas de transferência de renda perderam o orçamento ao longo dos anos. Voltaram a ganhar força ali, depois com a junção do Bolsa Família, que juntou vários programas, e depois aí com a pandemia. Porque se não fosse a pandemia também, vamos colocar aqui, o Bolsa Família não teria subido de valor. Então a gente tem que colocar isso aqui, porque foi, lembra, auxílio emergencial, e depois, na campanha, e todo mundo, não, vamos não sei o quê, mas a média do Bolsa Família no lançamento era R$ 73, e depois por família, e depois, nos últimos anos, era de R$ 200 por família. Se alguém sobrevive com R$ 200 no Brasil, eu não sei. Até com R$ 600, e eu tenho minhas dúvidas. Com o salário mínimo já é difícil, imagina com R$ 600. Só para concluir, o Edivalmir diz, é um exemplo, o valor por filho era bom, tipo uns 300 cruzeiros. Bom para quem tem uma outra renda, bom para quem tem uma condição, né? Para quem tem que criar um filho, ele é só talvez o suficiente para colocar comida na mesa. Uma última mensagem antes da gente girar também. Daqui a pouco tem uma entrevista falando sobre saúde. Estamos chegando na reta final do Janeiro Verde e é importante que a gente trate sobre o assunto que tira tantas vidas ainda do Brasil, que é o câncer do colo do útero. Uma última mensagem antes do nosso intervalo. Bom dia, Tiago, Heitor, Paulo André, motorista por aplicativo. Sobre esse assunto aí desse falso religioso, né? Concordo plenamente com o que vocês falam, né? E eu só queria tirar uma dúvida, né? Porque de repente o assunto esfriou, ninguém falou mais nada, né? Daquele padre de São Paulo lá, que o deputado Rubinho estava vendo, né? Acho que é Júlio Lancelotti, se eu não me falha a memória. Em vários locais estão dizendo que tem filmagens dele e a polícia dando como verídica, né? Como serem verdadeiras, né? Ele fazendo atos libidinosos, né? Com crianças, né? Isso daí realmente é verdade? Não? Vocês têm alguma informação? E outra, se tem denúncia, como vocês mesmos disseram, não teria que ter uma investigação independente de quem fosse? Ou não? Eu acho que qualquer denúncia, como eu disse no começo, concordo plenamente com vocês dois, mas qualquer denúncia tem que ser investigada. Não importa se é o presidente da República, se é um padre que se diz ajudar as pessoas, mas acaba fazendo essas coisas também, não pode misturar as coisas. O que vocês poderiam me dizer sobre o caso? Um abraço a todos, um bom dia. A Arquidiocese de São Paulo, Paulo André, arquivou a investigação sobre o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral de Rua da capital paulista, porque, segundo a entidade,
o vídeo de conteúdo sexual que já foi divulgado em 2020, que na época já era investigado pela Cúria Metropolitana Paulista, é falso. Segundo o advogado do padre Júlio Lancelotti, trata-se de uma montagem, um vídeo fake. No início de janeiro, esse material havia sido entregue ao presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite, do União Brasil, pelo vereador Rubinho Nunes, que o Paulo André destacou, que é do mesmo partido. É o autor do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito que pretende investigar o padre Júlio Lancelotti pela atuação na Pastoral da Rua, não por esse suposto crime sexual, mas esse vídeo já passou nas mãos das autoridades em 2020 e já foi feita a denúncia de que ele é mentiroso, é uma montagem. Então, todo mundo que é alvo de uma investigação precisa ter direito à defesa e, se for comprovado qualquer fato, independente de qualquer posicionamento, se é padre, se é deputado, se é a minha mãe, tem que ser punido. Agora, uma denúncia feita com um vídeo falso não é uma denúncia, é um crime, Thiago. Exatamente. Inclusive, esse caso foi investigado em 2020 pelo Ministério Público, que soltou um parecer arquivando o caso, porque não tinha materialidade no vídeo que foi mandado. Então, a Arquidiocese usou também o parecer de 2020 do Ministério Público, que já tinha investigado o caso. E esse caso voltou à tona, e eu vou citar aqui o veículo, porque eu não tenho, desculpa a palavra, RABO preso com ninguém. A revista Oeste soltou uma matéria que viralizou nas redes sociais essa semana, dizendo que 2 peritos teriam confirmado que o vídeo é verdadeiro. E aí essa matéria viralizou. Depois a revista foi lá e corrigiu, falou que o Ministério Público já tinha indicado que era falso e não sei o quê, mas aí o assunto já estava disseminado. Mas é o que eu digo, se tem uma denúncia, investiga, como esse caso foi investigado em 2020. Só que o caso voltou à tona agora. E voltou à tona por quê? As perguntas corretas nesse momento é por que esse vídeo reapareceu agora? No momento em que a polêmica se dava sobre a CPI, da abertura de uma CPI que tinha como mote investigar o padre que realiza uma ação social no centro de São Paulo e não discutir o que acontece no centro de São Paulo. E eu, como morador da capital paulista, divido minha casa entre Campinas e São Paulo, como morador da capital paulista, tenho muito mais interesse que se abra uma CPI para investigar o que acontece no centro e crie políticas, ou melhor, uma CPI não, uma comissão para que políticas públicas sejam implantadas e efetivas no centro, que é uma CPI para investigar não sei o quê. Então, eu acho que esse é um ponto central dessa discussão. Por que esse vídeo reapareceu agora? Aí eu deixo para os ouvintes em casa pensarem. Será que os políticos realmente dão ponto sem nó? Por que será que esse vídeo reapareceu agora? Por que será que o vereador queria uma CPI nesse momento? Será que esse é um ano normal? Um ano que não tem nada nesse ano, né? Em outubro não vai acontecer nada. Então a gente tem que parar para pensar, porque em política não tem ponto sem nó, e quem acredita nisso é ingênuo e acaba sendo passado para trás. E esse caso é um caso claro de estratégia política, de olho no eleitorado que vai lá na urna achando que os nossos nobres vereadores, nobres prefeitos estão lá utilizando, às vezes, de estratagemas como essa para defender o povo. Mas, na verdade, eles estão defendendo o interesse deles. Se tiver qualquer indício que aponte irregularidade criminosa com o padre Júlio Lancelotti, isso tem que ser apurado. Agora, criar fake news porque padre está ajudando o morador em situação de rua, olha, a gente está indo para um caminho que realmente me assusta bastante. 11 tem que e 3... punir. Se tivesse uma denúncia, tivesse mesmo materialidade, tem que ser punido, preso. Não tem essa, não importa quem que está lá. Mas também não dá para a gente ficar aqui fazendo proselitismo em cima de fake news. É complicado. E com os próprios órgãos oficiais dizendo que o vídeo não tem materialidade, né, Heitor? Complicado, né? 11h03, um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento.
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí, no programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João, todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta terça-feira mais 7 casos de febre maculosa brasileira. Todos os pacientes evoluíram para a cura. Com isso, até o momento, Campinas registrou em 2023 17 confirmações da doença. Desse total, 7 pessoas morreram. Não há casos confirmados em 2024. Entre os 7 novos casos estão 4 mulheres e 3 homens. Criança do sexo masculino de 7 anos e os sintomas começaram em 26 de agosto de 2023. O provável local de infecção foi a cidade de Avaré. Uma mulher de 46 anos também apresentou sintomas que começaram em 27 de agosto de 2023. O provável local de infecção ainda segue em investigação. Uma jovem de 19 anos também apresentou e o provável local de infecção foi o Parque Ecológico. Também uma criança do sexo masculino de 11 anos. Os sintomas começaram em 10 de setembro de 2023 e o local de infecção segue em investigação. Mas outras 2 crianças do sexo feminino também apresentaram sintomas. A febre maculosa é uma infecção grave transmitida pelo carrapato estrela infectado. Caso a pessoa passe por áreas de vegetação, mato ou pastos, e especialmente próximos de cursos hídricos, onde há presenças de cavalos e capivara, deve ficar atenta por cerca de 15 dias. Ao início dos sintomas, que são febre, dor de cabeça, dor intensa no corpo, mal-estar generalizado, náuseas, vômitos e em alguns casos também podem surgir manchas vermelhas pelo corpo. Ao apresentar alguns desses sinais, a pessoa deve procurar imediatamente o serviço de saúde e informar que teve contato com o carrapato ou esteve em locais de risco, pois os sintomas podem ser confundidos com outras doenças febris agudas, como a dengue e leptospirose. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redditor na região, agora com novos convênios. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes.
11h mais 8. Janeiro é o mês dedicado ao chamado Janeiro Verde, de prevenção e também informação sobre o câncer do colo do útero. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa é que entre 2023 e 2025, o Brasil tenha 17 mil novos casos de câncer. E o câncer do colo de útero é um dos que mais matam mulheres nesse país. Sobre esse assunto, para a gente entender um pouco mais sobre a doença e a importância da campanha chegando em reta final, neste dia 25 de janeiro, o nosso contato é com o Dr. Leonardo Silva, médico oncologista do Grupo Sonhe, a quem agradecemos por participar do Manhã Bandeirantes de hoje. Doutor, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes do Manhã Bandeirantes. É um prazer estar com vocês. Doutor, esses números e essa estimativa do Instituto Nacional do Câncer, eles estão ligados a algum tipo de comportamento, a algum tipo de pensamento ainda no Brasil, como, por exemplo, a não vacinação contra HPV? O que faz o câncer do colo do útero ser um dos mais comuns entre as mulheres no Brasil? Bom, essa é uma pergunta bastante importante. O câncer de colo de útero, a gente sabe que na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, é causado por uma infecção pelo HPV, que é um vírus, né, um papiloma vírus humano. E esse vírus, ele é bastante frequente na população. A estimativa é de que aproximadamente 85% das pessoas, sejam homens ou mulheres, vão ter contato com o HPV em algum momento da vida. E, inclusive, a gente pode, né, as pessoas podem sofrer reinfecções pelo HPV. Por quê? Porque quando a gente entra em contato com o vírus e o nosso organismo desenvolve uma resposta imune, essa resposta imune ela não dura muito tempo. Então, se em algum tempo, alguns meses ou poucos anos depois, entra em contato novamente com o vírus, essa infecção ela pode acontecer novamente. E quando essa infecção ela se torna crônica, ao longo de algumas décadas, em média 25 a 30 anos, o colo do útero começa a desenvolver algumas lesões que a gente chama pré-cancerosas e eventualmente isso pode chegar ao desenvolvimento do câncer de colo de útero. A gente ainda tem uma cobertura, embora a gente tenha um programa de rastreamento que já existe, está bem estruturado já há algumas décadas, a gente ainda tem uma certa dificuldade em alguns locais de acesso das pacientes, né, das mulheres, aos exames de rastreamento, e até mesmo por questão de desconhecimento sobre o teste, né, não só da vacina, que a gente tem que falar também do rastreamento, que é o exame de Papa Nicolau. Então, todos esses fatores, eles contribuem para esses números que a gente observa ainda, infelizmente, no Brasil. Tiago Prudente, conosco no Manhã Bandeirantes, doutor Leonardo Silva, médico oncologista, falando sobre a campanha Janeiro Verde de prevenção e informação sobre o câncer do colo do útero. Muito bom dia, doutor. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria abordar um assunto que é muito importante, que é a questão da vacinação, né? Vacinação contra o HPV, né? A gente vive uma queda nas taxas de vacinação. Queria que o doutor falasse da importância de levar os adolescentes para se vacinar contra o HPV, porque eu estava dando uma olhada aqui rápida em alguns estudos, muitos países estão queda de 80% no número de casos de câncer de colo de útero e até taxas maiores. Qual que é essa importância e qual é o risco que os pais estão colocando seus filhos a não levarem eles para vacinar contra o HPV? Eu acho que a vacina é um tema, né, principal que a gente tem, né, reforçado esse ano, nos últimos anos, na verdade. A gente, em 2024, comemora 10 anos da disponibilização da vacina contra HPV no Brasil. Essa vacina ela faz parte do programa de imunização do Ministério da Saúde, então ela é administrada de forma gratuita, né, nos centros de imunização no Brasil. Ela é recomendada tanto para meninas quanto para meninos com idade entre 9 a 14 anos. A gente considera que o cenário ideal para essa vacinação é antes do primeiro contato com o HPV, lembrando que o HPV, a transmissão, ela, no caso, a gente está dizendo dos HPVs relacionados a câncer de colo de útero, né? Então, uma infecção que é sexualmente transmissível, então, relação sexual não protegida, até mesmo um contato, eventualmente, pele a pele, né? Pode levar à transmissão através de secreção ou pela pele.
E essa infecção, como eu falei, ela é extremamente comum. Então, o ideal é a gente ter essa vacinação antes do primeiro contato para já proteger as meninas e os meninos com esse primeiro contato. Mas a gente já tem evidências, inclusive, mostrando que mesmo após um contato prévio com o HPV, então a vacinação de pessoas adultas, né, após os 15 anos, também traz benefício. No caso do programa de imunização do Ministério da Saúde, a vacinação a partir dos 15 anos, ela está recomendada, preconizada para pessoas que vivem com doenças que levam à imunodepressão, né? Por exemplo, pessoas que vivem com HIV, pessoas transplantadas que fazem uso de imunossupressores, pessoas que fazem tratamento oncológico também, que contribuem para a baixa de imunidade. Então, nessa população, entre 15 e 45 anos, o Ministério também fornece. Mas é importante lembrar que a vacina contra o HPV, ela também está disponível no sistema privado. Então, as pessoas podem pagar para tomar essa vacina, sejam na fase, né, entre 9 e 14 anos, mas lembrando que também está disponível no SUS, mas também a partir dos 15 anos. E como você mesmo colocou, assim, os dados que a gente tem, e a gente já tem, inclusive, estudos na Inglaterra, mostrando que já se observa lá uma redução bastante significativa no número de casos de câncer de colo de útero. Então, uma infecção, né, que a gente consegue prevenir com uma vacina, e essa infecção é responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero, a gente tem uma vacina que tem um potencial de levar à eliminação do câncer de colo de útero, não só no Brasil, como no mundo. Tanto que a Organização Mundial da Saúde tem um programa de aceleração da eliminação do câncer de colo de útero no mundo, e são 2 pilares principais. Um deles é a vacinação contra o HPV, e o outro é o rastreamento com o exame de Papa Nicolau. E como você mesmo colocou, nos últimos anos a gente teve uma queda importante na cobertura. Então, principalmente se a gente pega os anos, né, de 2019 para cá, a gente teve uma queda na cobertura tanto de meninas, mas principalmente de meninos. A vacinação de meninos, ela sempre é um pouco abaixo da vacinação das meninas. E vale ressaltar, essa é uma dúvida muito frequente com relação a por que vacinar os meninos se eles não têm colo de útero, né, se eles não têm útero. Bom, a infecção pelo HPV ela é uma infecção assintomática. Então, a não ser que cause uma lesão, a pessoa não sabe que está infectada pelo HPV. Então, um menino que tem a infecção presente, né, na sua genitália pode transmitir essa infecção para os seus parceiros sexuais e, com isso, colocar as pessoas, né, levar essa infecção, uma infecção que pode levar ao risco de desenvolvimento do câncer de colo de útero, além do que a gente sabe que o HPV, ele também se associa ao aumento do risco de outros tipos de câncer, como câncer de pênis, câncer de canal anal, da região do ânus. Então, a vacinação tanto de meninas quanto de meninos é muito importante, porque a gente consegue eliminar um câncer que é realmente considerado um problema de saúde pública. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Leonardo Silva, médico oncologista do Grupo Sonhe, falando sobre a campanha Janeiro Verde, a conscientização e a informação sobre o câncer do colo do útero e a importância da vacina contra HPV. Dr. Leonardo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, um ótimo trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Obrigado, doutor. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Agora são 11h17, conosco aqui já está no estúdio da Rádio Bandeirantes o Jean Spaduzano, que ontem conduziu o Manhã Bandeirantes. E olha, não quero dizer nada não para os amigos, mas acabo de receber um e-mail aqui do RH da Band com a confirmação das minhas férias a partir... Deixa eu ver se tá certo aqui, né? Porque eu tô fazendo uma conta... Real oficial. Tá atrasado. Deixa eu ver se tá certo aqui, porque eu tô fazendo uma conta a partir de 5 de fevereiro. Deixa eu ver se já dá para cravar. Sim! A partir de 5 de fevereiro até o dia... Mas vai sair de férias no esquema de plantão do feriado? Quem que autorizou isso aí? Ô, Tiaguinho RH, batalhei pra ter essa férias no carnaval, viu? Volto no dia 5 de março, então Jean Spaduzano, de 5 de fevereiro a 4 de março, estará aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Jean. Bom dia, Heitor, junto com o Thiago Prudente, né? Ontem ficamos aqui tocando o Manhã Bandeirantes, enquanto você estava com outros afazeres aqui dentro da emissora, mas a partir de 5 de fevereiro eu já tô preparado aqui para assumir essa missão aí de
de conduzir junto com o Thiago o Manhã Bandeirantes nessas suas férias. Mas férias merecidas, né? E que sempre terá, claro, você, ouvinte, participando conosco. Deixa eu trazer aqui mais algumas mensagens, como, por exemplo, do Edivaldo Santos, que diz o seguinte, ele é morador do Jardim Miriam. Bom dia, pessoal da Bandeirantes Campinas. A fake news do padre Júlio Lancelotti faz parte do projeto de redes sociais dos bolsonaristas. Algumas figuras engajam os bolsonaristas na rede, eles assistem mais vídeos, dão mais likes, curtem e compartilham mais. O pessoal que cuida das redes bolsonaristas olha esses números e insistem nessas figuras. E aqui ele cita Padre Júlio Lancelotti, Felipe Neto, Ivete Sangalo, Flávio Dino, são alguns dos que ele entende, o Edivaldo, que mais sofrem para manter o engajamento dos grupos bolsonaristas nas redes. Você recebeu mensagem agora há pouco também com um comentário, né, Thiago? Exatamente. Um ouvinte me mandou aqui no Instagram, o Pedro Oliveira do Jardim do Lago. Aliás, Edivaldo mora pertinho de onde eu moro, em Campinas, no Recantos Dourados, Jardim Miriam é vizinho. Pedro Oliveira do Jardim do Lago mandou perguntando o seguinte, falou assim, você não acha que o DJ Ale tem razão em colocar um tempo? Porque muitas pessoas não acabam avançando no programa. E aí eu vou ponderar aqui que a opinião do Pedro faz um sentido. Acho que a gente pode colocar tempo, pode colocar gatilhos, misturar os dois e criar um acompanhamento com assistentes sociais, com todo o auxílio do Estado. Só para finalizar naquele assunto do Bolsa Família, essa é a minha percepção do programa. O programa é bom, precisa ser aperfeiçoado, e eu colocaria mais ferramentas para que as famílias pudessem avançar mais rapidamente. É claro que tudo isso, se a economia estiver bem, se estiver gerando emprego, porque não adianta nada criar todo esse mecanismo e o país está com 15 milhões de desempregados e por aí vai, sem geração de renda, inflação, aí não tem programa de transferência de renda que vai dar jeito. Então é um conjunto de fatores, a gente não pode esquecer esse outro fator também, né? Porque senão aqui a gente vai parecer um bando de doido falando algo que não vai funcionar. Vamos supor, criar um programa desse na Argentina, com a economia que a Argentina tem, vai surtir efeito? Não vai surtir efeito, porque a economia está destruída. Então a gente tem que pensar também nesses outros fatores, né? Jean Spaduzano mais cedo falava sobre o trânsito na rodovia dos Bandeirantes por conta de um acidente. Ainda há reflexo nesse momento às 11h21 com 3 quilômetros de lentidão no trecho que passa por Campinas, sentido capital. Foi no quilômetro 93. Conta pra gente o que foi esse acidente. Na verdade, Heitor, foi uma carreta, né, um caminhão carregado com 39 toneladas de piso de cerâmica, né, que estava na rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, como você falou. E aí o condutor acabou perdendo o controle do veículo e tombou no canteiro central. Então aí você imagina, né? O veículo totalmente carregado ali, 39 toneladas de piso de cerâmica, caiu ali no canteiro central da pista. O motorista ficou preso nas ferragens, ferimentos leves, né? Segundo as primeiras informações que chegam pra gente. Ainda bem, né? Embora por todo o que aconteceu, ele acabou ficando ferido de forma leve e agora o trabalho sendo conduzido ali para remover, né, toda esse material que ficou espalhado ali no canteiro, embora ele tenha caído no canteiro, mas acaba provocando, né, sempre uma lentidão no trânsito, porque é aquela história, né? O pessoal está na rodovia, viu que tem um acidente, reduz a velocidade para ver o que é, muitas vezes quer filmar, quer tirar uma foto para mostrar, e isso muitas vezes acaba causando mais lentidão ainda no trânsito. O fato é que essa ocorrência está em andamento ainda na rodovia dos Bandeirantes, a equipe da Band também acompanhando todo esse caso para trazer mais detalhes também durante a nossa programação e, em especial, não acontece a partir da 13h, viu, Heitor? Muitas mensagens chegando, então eu vou mesclando aqui a participação do ouvinte com as informações também do Jean Spaduzano. O Wagner Marcondes nos escreve: está para nascer neste país alguém que consiga prender um político qualquer e que pague pelo que fez. Tomemos como exemplo o histórico do atual presidente, mas, meu Deus, se quem até mesmo mata pessoas por aqui mal cumpre pena, isso quando não sai pela porta da frente de qualquer delegacia, o que dizer de um condenado político, o que esperar por isso? Verdade seja dita, esse país é maravilhoso, mas o seu povo deu totalmente errado, se referindo, acredito, sobre a investigação da ABIN da Polícia Federal contra o ex-chefe da ABIN, hoje deputado federal. O Jean Spaduzano, nessas últimas horas, teve uma operação em Campinas
para fiscalizar moto com ruído. É aquela moto do... E foi a Guarda Municipal que comandou? Guarda Municipal, ali na Norte Sul, uma das principais vias aqui da cidade de Campinas, né? E não vou dizer que surpreendentemente, né? A Guarda Municipal conseguiu ainda fazer, né, a apreensão ali de algumas motos que estavam com excesso de ruído, né? Um desrespeito total, principalmente para quem trabalha excesso, você foi gentil, né? É que a gente precisa medir as palavras, né? Mas enfim, houve essa ação na tarde de ontem, né? Motoristas motociclistas, né? Foram autuados ali pelo uso excessivo do escapamento, né? Aquele barulho demais. E a grande preocupação, eu acho que fica até em torno quando a gente fala de áreas de unidades hospitalares, né? Porque essas pessoas não têm respeito em qualquer que seja o ambiente. Então essa ação que foi realizada ontem teve esse objetivo de fazer essa, vamos dizer assim, punição a esses motociclistas para que eles andem dentro da lei, né, cumpram as normas de trânsito e não fiquem aí extrapolando com o barulho, porque ninguém merece ficar ouvindo, né? Se eles gostam do barulho, que façam isso dentro de casa, né? Mas não na rua, atrapalhando aí o convívio, enfim, atrapalhando quem está na rua ou quem está trabalhando ali, principalmente nessas avenidas. Então é uma ação que foi feita, pegou alguns motociclistas de surpresa. Ontem a gente até comentava isso, né, Heitor, na parte da tarde, né? O pessoal vai ficar atento a isso, vai tentar escapar, vai tentar fugir desse ponto de bloqueio, mas mesmo assim algumas pessoas acabaram sendo flagradas e foram aí autuadas pela Guarda, uma ação conjunta, né, entre a Guarda e a ENDEC. Agradecendo aqui também ao Adriano Vermelho, falando sobre os 5 anos de Brumadinho. A gente pode voltar nesse assunto amanhã, tá, Adriano? Também repercutindo essa tragédia que não pode ser esquecida jamais, em memória das 270 vítimas fatais e de outras tantas pessoas impactadas por essa tragédia que marcou o nosso país nos últimos anos. Agradecer também ao Biratã Maia Júnior, que também está nos acompanhando. Para a gente fechar, Jean, 13h no Acontece, vai ter o trabalho de investigação sendo alvo também da nossa reportagem com o Everton Ramos, falando a respeito de um corpo que foi encontrado na rua. Os sinais apontam para um crime de execução. Exatamente. Foi aqui em Campinas. Aqui em Campinas, ali na entrada do bairro Vila Olímpia, né, a polícia chegou até o caso após uma ligação de uma pessoa informando que ele tinha visto um carro vermelho jogando uma pessoa na via. Então a polícia foi até lá, né? Então, quer dizer, tudo indica que foi realmente ali vamos dizer assim, uma desova desse corpo, né? O corpo estava ainda amarrado, mãos amarradas, havia cordas na perna. Então a polícia agora investigando, né, quem que pode ter cometido esse crime, né? As causas desse crime também, mas o fato é que, ao que tudo indica, se foi uma execução e depois o corpo acabou sendo jogado ali na entrada da Vila Olímpia. A polícia agora trabalhando, investigando para tentar entender, né, com câmeras de segurança, se é que vai conseguir alguma coisa nesse sentido, para identificar qual é esse veículo e tentar chegar aos autores desse crime. Então a gente está acompanhando esse caso também e mais detalhes ao longo da programação. E olha, uma última informação, nesse momento a equipe do Corpo de Bombeiros está atendendo uma ocorrência, não é na região de Campinas, mas na cidade de Rio Grande da Serra. Um avião de pequeno porte caiu e pelo menos 2 pessoas morreram. Cobertura completa neste momento no Band News TV e ao longo da nossa programação dentro da Rádio Bandeirantes, que a partir de agora traz o noticiário esportivo com o Nossa Área, com o comando do Carlos Henrique, todo o timaço de Carlos Batista. E logo depois vem o Elias Júnior. E a partir de 13h, no Bora Brasil, Joel da Atena vai trazer as informações mais quentes dessa ocorrência em andamento agora. E na tela da Band também você vai ter mais informações sobre esse caso. Jean Espaduzano, um bom dia para você, até amanhã. Um bom dia a todos e até amanhã. Tiago Prudente, um grande abraço para você, até amanhã. Aproveite o feriado aí em São Paulo. Tô trabalhando, trabalhando, Um grande abraço. Oi, não entendi. Você tá trabalhando, né?
Já tô trabalhando, né? Tô fazendo o que aqui, né? Um grande abraço aos ouvintes, a vocês. E só pro pessoal do Randandan, só lembrar uma vez, um colega me perguntou o que passa na cabeça dessas pessoas para colocar o Randandan nas motos. Eu só disse o seguinte: a psicologia explica. Pra quem ficou curioso, pesquisa aí. Um abraço e até amanhã. Com os trabalhos técnicos de Gilberto Sufi, com a central técnica a cargo de Danilo Capucci, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência nesta quinta-feira e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Campinas em ação. Que tal aproveitar as férias para se refrescar e praticar esportes? Piscinas em praças esportivas são opção para espantar o calor em Campinas. Atualmente são 10 em operação, localizadas em Souzas, Vila Joaquim Inácio, Jardim Nova Europa, Taquaral, Vila 31 de Março, Vila Padre Anchieta, Parque Industrial, Dique 6, Vila Formosa e Novo Cambuí. As piscinas públicas de Campinas funcionam de quarta-feira a domingo, sempre das 8h30 às 11h30 da manhã e das 2 às 4h45 da tarde. Para ter livre acesso às dependências, o morador precisa tirar a carteirinha, bastando comparecer na própria praça de esportes com 2 fotos 3x4 recentes, RG, CNH ou certidão de nascimento, além de comprovante de endereço. Mais informações pelo telefone 3756-4001. Prefeitura de Campinas. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. O melhor do futebol, no FM 85,7 da Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista 2024, com transmissão da equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da CESP. Nesta quinta-feira, a Ponte Preta vai encarar o Santos, às 19h30 na Vila Belmiro. Santos e Ponte Preta, jogo da segunda rodada do Paulistão. A melhor cobertura em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7.